A graça e a paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto que nós lemos. Tito, capítulo 3, Epístola de Paulo a Tito, no capítulo de número 3. Nós continuamos desenvolvendo as nossas reflexões sobre os oficiais da igreja. Nós temos compreendido que os oficiais da igreja são instrumentos da graça divina para a preservação da casa de Deus. É por meio deles que o Senhor nutre o seu rebanho, que o Senhor cuida do seu rebanho. Nós temos desenvolvido por vários ângulos o fato de que o grande diferencial de igrejas fiéis e igrejas enfermas, de igrejas saudáveis e igrejas doentes, o grande diferencial são os seus oficiais. São aqueles que governam a igreja de Deus. São aqueles que lideram a igreja de Deus. São aqueles que protegem o rebanho, são aqueles que nutrem o rebanho, são aqueles que preservam o rebanho, muitas vezes do próprio rebanho, da nossa própria natureza difícil, caída, ainda enferma, se despindo dos trapos que ainda residem do velho homem em nós. E nós temos percebido que, assim como os puritanos diziam, homens piedosos governando, dirigindo, pastoreando a casa de Deus são como dons de Deus para a própria igreja, são verdadeiros instrumentos da graça para o benefício do povo de Deus, porque esses não estão comprometidos consigo mesmo. E hoje nós vamos refletir particularmente nesse aspecto, compromisso dos oficiais da igreja. Não é com as circunstâncias, com as comodidades, com os confortos, não é consigo mesmo, não é pela publicidade, ou seja lá o que for, mas é para com o Senhor. É respondendo ao Senhor na condução e do pastoreio da igreja. Nós estamos já chegando aqui no finalzinho, essa carta tem apenas 3 capítulos, estamos quase terminando, nós estamos diante das palavras finais. Então, lembrando um pouquinho do contexto, Tito está pastoreando ali interinamente na ilha de Creta. Paulo visitou a ilha de Creta, viu ali alguns problemas. As igrejas não estavam segundo era a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, estava fora de ordem. Essas igrejas precisavam ser ordenadas de acordo com a palavra do Senhor. Então, Paulo precisa seguir viagem, deixa Tito ali para cumprir essa missão, e Tito é encarregado dessa missão. Mas a missão de Tito também seria breve. Logo no finalzinho aqui desse capítulo, nós observamos que aqueles que levam essa carta para ele também traz para ele um recado de que ele precisaria deixar aquelas igrejas e ir ao encontro de Paulo, porque Paulo precisa dele em outro fronte, em outra missão. Então isso significa dizer que Tito precisaria ser muito cirúrgico ali, muito objetivo na missão que foi confiada a ele, porque ele seria cobrado da parte de Deus por isso. Então, embora Paulo deixe Tito muito brevemente, é interessante que a voz de Paulo continua ali. Paulo continua falando, não audivelmente, mas agora escrito. É justamente essa carta que temos. Paulo continua falando a Tito, continua instruindo a Tito, e essa carta que nós temos em mãos é o grande presente, o grande tesouro, que no primeiro momento Tito recebeu, mas os privilegiados, na verdade, não foi Tito, mas foram aquelas igrejas, foram aqueles rebanhos, foram aqueles irmãos que estavam sendo alvo do afeto, do carinho, do amor e da atenção de homens que há algum tempo sequer lhes conheciam. Mas esses homens estavam dedicando as suas vidas, o seu tempo a essas ovelhas, que são ovelhas do Senhor. Então, essa carta que Tito recebe também é muito breve, mas é extremamente rica, extremamente preciosa, e essas palavras que nós refletiremos hoje constituem, então, as instruções finais importantes para finalizar as orientações que Paulo daria ali. Então, Paulo fez menção várias vezes
a forma como ele vai concluir essa carta. Ele novamente aponta aquilo que ele apontou inúmeras vezes para Timóteo, aquilo que ele apontou para Tito aqui algumas vezes, embora muito breve, mas essa é uma ênfase que nós observamos nas epístolas pastorais, nas orientações a pastores, a plantadores de igrejas, a oficiais. E Paulo exalta a palavra de Deus aqui. Paulo mostra que a palavra de Deus é o princípio, o meio e o fim da pregação e do pastoreio da igreja. Pastores não pastoreiam a igreja pelo seu próprio entendimento, por suas próprias percepções. O ponto de Paulo é reforçar a convicção de Tito, e Tito, por sua vez, iria reforçar a convicção daqueles que seriam consagrados ali, observados, identificados, separados por Tito, e eles também deveriam ser munidos dessas convicções. Então é importante entender que, nesse contexto aqui, nós vemos falsos mestres, falsos propagadores de um falso evangelho, que era de acordo com as percepções humanas, o entendimento humano, segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios critérios. E esses ensinos, eles fazem contato com a carne. É por isso que essas igrejas continuam com pessoas, é por isso que essas igrejas crescem, é por isso que essas igrejas estão cheias daqueles que têm mesmo o objetivo, que é se alimentar com essas palhas, se alimentar com o alimento da carne, com aquilo que traz nutriente, nutritivo à carne. Então, essas palavras desses falsos mestres, eles enganam, são sofismas, são mentiras travestidas por verdade, mas elas comunicam com a carne. É por isso que tem tanta receptividade. E é por isso que ouvir a palavra de Deus, ter a palavra de Deus inculcada, se não fosse assim, não fazia sentido Paulo ser tão enfático, tão contundente para que ele confie nessa palavra, porque inúmeras vezes na aplicação dessa palavra, ela não vai ser recebida. Ela vai receber confronto daqueles que serão beneficiados pela própria palavra e pela fidelidade daquele que é o ministro da palavra. Mas ela será confrontada, racionalizações serão postas sobre ela para que ela seja descartada. Ela encontrará terrenos dificílimos de tomar a semente, de germinar. Então essa palavra não vai penetrar com facilidade. Alguns recebem, como nós vemos em Mateus capítulo 13, o próprio Senhor falando da parábola dos solos ali, os vários tipos de solo que a palavra de Deus encontra quando é lançada. Alguns nem sequer recebem, alguns fazem caras e bocas, alguns rejeitam contundentemente, outros parecem receber, mas depois levam o próprio ministro ao desânimo, outros parecem receber e parecem aplicar e parecem ficar felizes e empolgados, e no primeiro momento até propaga essa palavra, mas esses são motivo de tristeza para os próprios ministros dessa palavra, porque essa palavra depois é abafada pelos prazeres, anseios, o amor a esse mundo, e essa palavra morre, e apenas uma pequenininha parcela realmente compreende, ama a palavra, é tocado pela palavra, é inundado pela palavra, e entende que a palavra foi a coisa mais preciosa que desceu dos céus e um dia se tornou carne, habitou nesse mundo e fez com que essa palavra fosse vida para nós. Apenas uma pequena parcela daqueles que estão na igreja mesmo, daqueles que habitam na igreja. Alguns acham chato e enfadonho receber a mesma palavra, ler o mesmo livro velho e empoeirado. Alguns acham o pregador não tão eloquente, não tão enfático, acha ele não tão carismático quanto deveria ser. Então, essa palavra ela vai ter resistência de inúmeras formas, porque essa palavra ela só é digerida por aqueles que nasceram do alto, por aqueles que são novas criaturas, por aqueles cujo coração já faz contato com essa palavra, porque é a própria lei de Deus que está impressa nessa mente e nesse coração. Então o ponto de Paulo é o seguinte, continua. Essa palavra é o começo, é o princípio de tudo.
Essa palavra está no meio de toda a condução da igreja, e essa palavra é a própria consumação e o pastoreio do cuidado, da nutrição e da preservação da igreja. É essa palavra. Então, se existe algo que deve ter tido na mais alta conta na vida da igreja, na vida de cada cristão, é o conceito do que é palavra de Deus. Seja na vida da igreja, seja no oficial, nos oficiais, tudo gira em torno da palavra revelada de Deus, que é a exibição fiel do caráter de Deus. Então, quando questionaram o Senhor Jesus para que mostrassem a eles o Pai, então o Senhor Jesus mostra a ele a palavra encarnada, porque vendo a ele era o próprio Pai que estavam vendo, e a palavra que saía dos seus lábios eram as palavras do próprio Pai que estavam sendo proferidas ali. Então não é possível desvincular a palavra, seja ela lida, cantada ou pregada, do próprio caráter de Deus. É por isso que Paulo afirma de forma tão enfática no versículo de número 8, quando ele diz: fiel é esta palavra. E quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Para que os que têm crido em Deus. Existem muitos na igreja que não creem em Deus. Existem muitos na igreja que não acreditam no poder da palavra de Deus. Existem muitos na igreja que realmente não compreendem a riqueza, a magnitude da palavra de Deus, mas de forma muito cômoda, de forma muito prática, por causa do próprio círculo social com que vivem, acabam continuando da igreja. Essa é uma dificuldade muito grande para aqueles que nascem num berço cristão, mas que não são discipulados como deveriam, não são confrontados como deveriam, e então esses não percebem um marco de conversão, não percebem um marco de mudança, não são impactados pelo grito da sua carne, sendo exposto à palavra fiel e santa de Deus, e essa carne se debate, é luz diante de trevas, trevas diante de luz. Então esses, por não serem discipulados em casa, por não serem expostos a culto doméstico, por não serem confrontados, aprendem músicas, sabem como falar, sabem como se vestir, mas não se convertem, não são convertidos, não percebem a malignidade do seu pecado, não percebem a preciosidade de ter uma vida dada por Deus, uma vida entregue pelo Espírito Santo de Deus do alto, pelo próprio Senhor da vida. Esses não percebem. E muitos estão assim, irmãos, na vida da igreja. E Tito sabe disso. Ele acompanhou Paulo em inúmeras viagens. Mas essa é uma verdade que precisa ser inculcada, da qual algumas vezes nós precisamos ser lembrados no ministério. Então, com isso, o propósito de Paulo é fortalecer, então, a convicção de Tito quanto à missão que ele recebeu, da qual ele vai prestar contas, de permanecer fiel. Não é fazer igrejas crescerem, mas é permanecer fiel. Não é simplesmente edificar um povo para que seja visto na sociedade, para que seja visto na cidade, mas para que ele seja fiel apesar de tudo, porque a palavra fará todo o resto. Ele só precisa ser fiel. O resultado pertence à palavra. Tudo deriva da palavra. Apesar de tudo, na labuta, na propagação da mensagem de salvação, essa mensagem, essa palavra que conduz à piedade, o que Tito precisa é ser fiel. E essa palavra, versículo 8, não por acaso, vem justamente depois das exortações de Paulo, da última reflexão, do versículo 1 ao versículo 7, de que ele deveria inculcar a palavra
para conduzir as igrejas à piedade. Foi o que nós refletimos na última pregação. Oficiais fiéis conduzem à piedade. Oficiais fiéis não conduzem ao gozo pelo gozo, não conduzem à comodidade, não conduzem à felicidade por felicidade, não conduzem um conforto pelo conforto. Oficiais fiéis conduzem através, evidentemente, da mortificação, conduzem à piedade. E a orientação de Paulo foi que inculcasse, versículo 1 ao versículo 7 do capítulo 3, inculcando o dever cristão, inculcando nossa miséria de outrora, inculcando o evangelho que nos salvou. Tudo diz respeito à palavra de Deus. E o ponto principal de Paulo é muito simples. É como se Paulo dissesse assim: Tito, homens como nós são movidos unicamente pela palavra de Deus. Homens como nós não são movidos por outra coisa, mas unicamente pela palavra de Deus. Se você já leu rapidamente o Novo Testamento, se você observou a vida de Paulo, você entende muito bem que essas palavras têm profundo significado para Paulo. Paulo não vivia para ele mesmo. Paulo via o derramar das suas lágrimas, o derramar do seu suor, o derramar do seu sangue como oferta de libação ao Senhor, sacrifício vivo ao Senhor. Homens como Paulo, homens como Timóteo, homens como Tito, são movidos, conduzidos, dirigidos unicamente pela palavra de Deus. E no mar de profetas falsos, como nós vivemos, no mar de homens que estão mercadejando a palavra de Deus, que não têm compromisso com os seus filhos, com o seu casamento, com a sua família, não tem compromisso com a noiva de Cristo, no mar de homens maus, imorais e perversos, isso é um grande presente de Deus. Nós ouvimos ecoar através da história, não somente nas Sagradas Escrituras, mas através da história, aquela máxima que nós observamos no retrato da galeria da fé de Hebreus capítulo 11, homens dos quais o mundo não é digno. Você já parou para pensar nessa afirmação? Homens com a profunda convicção de que não pertencem a esse mundo e vivem aqui para resgatar pecadores, para fazer de impenitentes e rebeldes cidadãos do mundo por vir, homens dos quais esse mundo não é digno. Quantas vezes essas palavras foram proferidas diante do sepultamento de homens piedosos ao longo da história? Homens dos quais esse mundo não é digno. E isso é verdade, irmãos. E nós já observamos isso por muitos ângulos, por vários aspectos. Homens assim não são movidos por suas necessidades, mas eles as têm. Eles têm necessidades, mas eles não são movidos por elas. Eles se deparam com inúmeras circunstâncias que os compele a tomar uma decisão contrária, mas eles não são movidos por tais circunstâncias. Eles não são movidos por comodidades, não são movidos por pragmatismo, não são movidos por desejos ou oportunidades, aclamação ou publicidade. Oficiais separados por Deus são compelidos pela palavra de Deus, algumas vezes sacrificando até o seio do seu lar, a saúde costumeiramente, mas são conduzidos, movidos pela palavra de Deus. Logo, a fidelidade da exposição da palavra de Deus na pregação não é outra coisa senão a voz escrita de Deus se tornando audível através da boca de homens dotados por Deus. É Deus falando, próprio Deus falando, como se a própria voz de Deus fosse possível ser ouvida naquele momento, naquele instante.
porque a palavra é ratificada pela vida como esses homens vivem, tanto deles como suas famílias. E foi por isso, por exemplo, que um puritano chamado Richard Sabes, ele disse o seguinte: a pregação é a carruagem que leva Cristo para cima e para baixo ao redor do mundo. A pregação da palavra. Essa era a profunda convicção de Paulo, irmãos. E é por isso que ele transmite a Tito, de que a pregação é a mordomia da qual pregadores prestarão contas. Observa a introdução da carta, capítulo 1, versículo 1, quando Paulo diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé. Observa todos os objetivos que são elencados aqui. Para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E pelo pleno conhecimento da verdade e da piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante o quê? A pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. E então ele entrega a Tito, o verdadeiro filho na fé. Dessa forma, colocar as coisas em ordem, segundo Paulo orienta a Tito, significa tão somente ordená-las segundo o prumo da palavra de Deus. É responder positivamente às expectativas da palavra de Deus: mortificação, piedade, santificação, devoção, fidelidade. Mortificação, piedade, santificação, fidelidade. Ordenar a nossa vida segundo a palavra de Deus não é segundo o pregador, não é segundo os oficiais, não é segundo as expectativas dos irmãos ou que a própria igreja impõe. Não é corresponder ao legalismo de um, à libertinagem de outro. Não é corresponder a isso, mas é corresponder à palavra de Deus. É o que a palavra de Deus diz, o que deve ser correto, o que deve ser adequado. Por isso, tanto instruindo a Timóteo quanto instruindo a Tito, Paulo os adverte quanto àquilo que os diferenciava dos propagadores da morte, dos promulgadores da desgraça, travestidos eloquentemente de ensinos palatáveis, formosos e sedutores, oferecendo vida e entregando morte, oferecendo alegria e entregando ruína, desgraça, mas seduzindo corações, ouvidos e olhos. O que os diferencia é a fidelidade e compromisso com a sã doutrina. Custe o que custar. Essa era a própria mentalidade de Paulo. Ridicularizado inúmeras vezes, mas nunca deixou de pregar a palavra de Deus, independente de como ela era recebida. Vamos ouvir um relato de Paulo sobre isso. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo número 2. A partir do versículo 1, Paulo diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria, e ele poderia fazer, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo era tomado de tamanha convicção de quanto essa palavra era verdadeira, de quanto ela era eficaz, a tal ponto dele ter a certeza, e essa é uma das passagens que eu acho mais motivadoras para a pregação da palavra de Deus,
ele tinha plena convicção da sua pregação, da veracidade dessa pregação, ao ponto de considerar que quando ele pregava a palavra de Deus, os seus sermões era como se ele tivesse expondo graficamente a crucificação de Cristo Jesus. Abra aí em Gálatas capítulo 3, ele diz isso, atônito, considerando um absurdo o fato dos crentes da região da Galácia terem abandonado Cristo que foi exposto diante deles. No capítulo 3, no versículo 1, Paulo diz: ó Gálatas insensatos, e essa é uma exclamação de espanto. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Quem vos seduziu? Quem vos enganou? Quem vos enredou a vós outros? Ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Era a plena convicção da palavra do apóstolo Paulo, é a plena convicção de que quando ele pregava com tanta veracidade, intrepidez e ousadia, que era como se a crucificação estivesse sendo exposta diante deles novamente, impelindo-os ao arrependimento, a se despedir de si mesmo e buscar o Cristo que perdoa pecadores rebeldes, impenitentes e maus, carnais, imorais, perversos, assassinos, pedófilos, estupradores, desgraçados desse mundo. Essa era a convicção de Paulo, convicção dele, profundamente convicto que aquela cruz que jaz vazia perdoa pecados. Por isso, o fato de Paulo considerar tão absurdo: quem vos fascinou? Porque abristes o vosso coração, porque abristes a vossa mente, porque ela já foi cerrada pela pregação fiel da palavra de Deus, nada mais deveria entrar, nada. Mas não é isso que vocês fazem. Se vocês escutarem uma voz eloquente, se vocês escutarem uma voz mansa, se vocês ouvirem um tom macio, facilmente vocês abrem a porta do coração de vocês. E isso torna o trabalho dos pastores ainda mais difícil, porque tem que reconquistar aquilo que nunca deveria ter perdido. É o coração e a confiança das suas ovelhas. E no momento que nós vivemos hoje, no tempo que nós vivemos hoje, isso é ainda mais real. Porque ninguém precisa mais ir a igrejas infiéis, ninguém precisa mais ir para cruzadas evangelísticas infiéis. Basta seguir alguns perfis nas redes sociais ou acessar alguns vídeos no YouTube, para que outros tenham acesso ao seu coração. Quando nós fazemos isso, é como se nós pegássemos uma bandeja, colocássemos o nosso coração e oferecêssemos a Satanás: aqui, teu, toma, o meu coração é teu, toma. Você faz isso com seus filhos? Você faz isso quando não pastoreia o seu cônjuge? Você faz isso quando você não sabe o que o seu cônjuge está ouvindo, lendo, assistindo? Quando você não sabe o que está entrando na mente dos seus filhos? Choro não pagará o preço pela desgraça causada. Um dia o evangelho verdadeiro, se você é cristão, ele inundou o seu coração. Ele inundou o seu coração não porque você leu a Bíblia. Foi assim não. Não porque você leu um livro. Não foi assim não. Foi através da pregação da palavra de Deus. Essa é a loucura por meio da qual Deus toma corações de vocês mesmos, de nós mesmos. Foi através da pregação da palavra de Deus. Se isso aconteceu, só pode adentrar no seu coração alguém que tem uma palavra mais valiosa do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que não existe. Então ninguém mais deve ter acesso. Por isso o espanto de Paulo. Insensatos. Nós falamos sobre insensatez hoje de manhã.
estúpidos, donos da sua própria verdade ao ponto de repugnar a verdade de Deus que tomou o coração de vocês. Quem vos fascinou? Porque Cristo foi exposto diante de vocês. Pode voltar para Tito, por favor. É por isso que Paulo adverte a Tito no capítulo 2, no versículo 1. Diferentemente dos falsos mestres, quando eles, Tito, ao contrário deles, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não o que convém à audiência, não o que convém a homens, fala o que convém à sã doutrina. E esse é o mesmo tom do versículo 8 do capítulo 3 que nós refletiremos hoje. Nós refletiremos só sobre esse versículo. Oficiais fiéis são movidos pela palavra de Deus. Oficiais fiéis são compelidos pela palavra de Deus. Oficiais fiéis são constrangidos pela palavra de Deus. E novamente, irmãos, e eu gostaria de fazer essa observação, porque se você for um pouquinho questionador, você vai dizer assim, não é tão ruim não ser assim. Mas se você só for um pouquinho, você vai dizer, pastor, todo crente é movido pela palavra de Deus. Não é? É o natural. Então, é natural que essa verdade se aplique a cada cristão. Toda nova criatura em Cristo Jesus necessariamente precisa fazer essa afirmação para si mesmo. Não sou movido por mim mesmo. A santa palavra de Deus é a minha bússola e o meu guia. Eu sou movido por ela. Mas tem um contudo aqui absurdo, entretanto, todavia e porém, gigantesco aqui, irmãos. Contudo, quando essa verdade é aplicada aos pastores do rebanho do Senhor, as implicações são ainda maiores, mais profundas e mais amplas. Isso não acontece por serem pessoas melhores, por ser pessoas diferentes, por ser pessoas especialíssimas, mas pelo maior conhecimento que possuem. Isso naturalmente os faz ter maiores cobranças interiores, inquietações, confrontações, temores. Em nossa vida comum, seja na vida da igreja, seja no relacionamento com cristãos mesmo, seja na nossa vida comum, seja lá onde for. Com muita facilidade nós podemos decidir nos calar diante de uma falta. Você mesmo já fez isso várias vezes. Quantas vezes você não viu alguém falhando no meio da igreja e você se calou? Quantas vezes você viu algo errado e simplesmente não tomou nenhuma atitude? Quantas vezes você fez isso? Na vida comum, no nosso dia a dia, nós podemos simplesmente nos calar diante de uma falta. E nós usamos muitos subterfúgios para isso. Nós podemos não julgar muito grave. Foi uma falha, mas também não foi tão grave assim. Nós podemos julgar que não foi o suficiente para nós chamarmos a atenção. Vamos relevar dessa vez. Eu vou relevar dessa vez. Interiormente eu decidi relevar. Ou mesmo, mais ainda, quando, por exemplo, ao perceber um comportamento inconsistente com o corpo de Cristo. Quantas vezes, por exemplo, você viu alguma irmã da igreja vindo vestida para a igreja de forma indecente, que não faria sentido dela vir desse jeito, e você simplesmente não disse nada? Quantas vezes? Você, mulher, porque o homem não é para dizer mesmo não, só eu posso dizer. Outro homem não é para dizer mesmo não. Mas quantas vezes você, mulher, viu outra irmã vindo vestida de forma indecente, incorreta, e você mesmo, mulher, não disse nada? Parece que você tem essa licença para fazer isso. Quantas vezes você viu alguém se portando, ou o filho de alguém aqui se portando de uma forma incorreta, inconsistente para a solenidade, para o corpo de Cristo, com um linguajar inconsistente no meio de santos? Quantas vezes? E você, para evitar o confronto, simplesmente não fez nada.
Então, observe que as implicações são bem maiores de ser movidos pela palavra de Deus quando nós pensamos em oficiais, quando nós pensamos naqueles que são responsáveis pelo rebanho de Deus. Bom, talvez nós fazemos isso porque nós não queremos nos envolver. Talvez porque a pessoa com quem está envolvido esse acontecimento é uma pessoa difícil, é uma pessoa complicada. Talvez para evitar crises, talvez para evitar confronto. Mas o fato é que nós nos calamos quando nos convém. Esse fato é a verdade. Nós simplesmente decidimos nos calar. Agora, essa licença não pode ser experimentada pelos pastores do rebanho do Senhor. Simplesmente não pode. E você é o beneficiado por eles não terem essa licença. Essa licença não existe para esses. Quando essa licença é tomada por eles, aguilhões perfuram a sua mente e o seu coração, lhe tirando o sono. Pensando na mínima possibilidade do perigo que isso pode ocasionar no rebanho, influenciando neófitos, influenciando imaturos, influenciando outros irmãos, porque cá entre nós estamos no meio de pessoas confiáveis, não estamos? Estamos. Nós estamos no meio de pessoas confiáveis. Isso significa dizer que o nosso coração está aberto entre nós e as nossas guardas estão baixas entre nós. Então, aquilo que nós podemos considerar que são pequenos problemas pode redundar em grandes desgraças. Pastores do rebanho do Senhor não têm a licença de se isentar. Mas vocês sabem que, invariavelmente, muitas vezes vocês usam dessa licença. Usam dessa licença. Então entenda, quando eu categorizo aqui o fato de que oficiais fiéis são movidos pela palavra de Deus, significa dizer, por mais que eles não amam, eles buscam as crises e os confrontos. Eles buscam as lutas, as brigas e as dificuldades. Por mais que eles não amem isso, por mais que eles não anseiem isso, por mais que isso traga para eles enfermidade, mas eles sabem que esse é o papel deles. Então isso quer dizer que diante de inúmeras situações, mesmo que não seja o ideal, mas a realidade é que você sabe disso, alguns podem simplesmente fechar os olhos e não agir, ainda que esperem, ainda que eles mesmos esperem fazerem parte de uma igreja fiel e uma igreja saudável. Mas algumas vezes eles não são instrumentos para isso. Outros podem simplesmente relevar e tão somente atenuar a gravidade ou a potencialidade da falta cometida. Isso é uma simples forma de subterfúgio para a omissão. Ou quem sabe alguns podem considerar que precisam diminuir a sua radicalidade. Eu acho que o pastor está sendo muito radical aí. Eu me lembro no tempo que eu mandava as crianças se calar aqui. Oh, rapaz, me lembro. Eu me lembro no tempo que eu mandava as mães saírem com as crianças. Lembro, sim. Recebi muitos adjetivos. Agora quem colhe os benefícios? Quem é que vem para a nossa igreja e não se encanta com as nossas crianças? Quem é? Pastor, está constrangendo, ó. Um dos meus papéis é constranger, irmãos. Constranger diante do erro. Constranger diante do pecado. Constranger diante da falta de solenidade, falta de reverência no culto ao Senhor. Esse é um dos meus papéis. Então, observe como essa é a grande realidade. Como é precioso, como é maravilhoso desfrutar de um culto solene, reverente ao Senhor, ao ponto de se cair um alfinete, cair uma moeda, é possível perceber, ao ponto de tirar a concentração da devoção exposta diante do Senhor. Agora, como isso é edificado, irmãos? Alguns podem simplesmente dizer que é muita radicalidade. Eu vou evitar esse tipo de confrontação porque eu preciso de uma vida mais zen, mais clean.
uma vida mais tranquila, mais leve, ainda que saibam que uma igreja fiel precisa desse tipo de conduta. No entanto, irmãos, a profunda e fustigante realidade é que oficiais fiéis, pastores do rebanho do Senhor, eles simplesmente não têm essa licença. Parem para pensar um pouquinho. Porque nós vemos nas Sagradas Escrituras, e nós vemos isso ao longo da história, que homens fiéis, conduzindo o rebanho do Senhor, são dons de Deus. Observa quantos pecados seus não seriam expostos e, portanto, tratados se você não fosse conduzido por homens fiéis. Quantos? Observa que se não fosse a dureza, rigidez, ousadia, intrepidez, coragem de homens fiéis açoitando os seus lombos do velho Adão, como você estaria hoje? Essa percepção é muito importante porque é uma reflexão que nós vemos nas próprias Sagradas Escrituras, o retrospecto que traz a gratidão e a piedade, que conduz à mortificação. É maravilhoso ver salmos desse jeito, onde o salmista olha para trás e olhando para as suas pegadas, ele não vê somente as suas pegadas, mas ele vê outras pegadas que andaram junto com ele, como se fosse o próprio Senhor, conduzindo por esse mundo desgraçado de morte. Esse grande vale da sombra da morte, nessa peregrinação, e ele vê que não está sozinho ao longo dessa peregrinação. Essa reflexão é muito importante ser feita, porque é dessa reflexão que vem a gratidão ao Senhor. Apesar disso, eles precisam continuar nos critérios e nas minúcias da palavra de Deus, não através dos seus confortos ou caprichos, mesmo quando eles sabem que isso custará algo para ele. Ou seja, ser movido pela palavra de Deus significa que a palavra de Deus, e esses são os nossos pontos, é sua fonte de confiança. É seu instrumento de ousadia, é sua garantia dos resultados, é sua base de justiça. Nós vamos observar esses pontos rapidamente através desses versículos. Ser movido pela palavra de Deus significa dizer que, primeiro ponto, a palavra de Deus é a sua fonte de confiança. Paulo faz novamente a afirmação que ele fez algumas vezes para fundamentar a convicção. Ele diz, fiel é esta palavra. Com isso, Paulo ele mune a convicção de Tito, assim como ele fez com Timóteo, e que, por sua vez, estes precisam munir aqueles que eles levantariam, que seriam consagrados ali no ministério. Paulo, irmãos, foi atingido profundamente por essa verdade pelo próprio ministério do Senhor Jesus Cristo, que apareceu para ele e o conduziu para as regiões da Arábia e pegou o evangelho para ele, e assim como instruiu os apóstolos, também o instruiu. Isso fez solidificar a sua confiança na palavra de Deus, descartando totalmente qualquer outro recurso que tenha a intenção de usurpar o lugar da palavra de Deus. E Paulo experimentou contundentemente o que significa as próprias palavras do Senhor Jesus, quando ditas aos fariseus em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Paulo outrora açoitava, Paulo outrora prendia, Paulo outrora maltratava, dividia famílias, derramava sangue por causa de uma religiosidade que ele considerou, depois de ser inundado pela verdade, vã e vazia. E ele experimentou de fato o que significa libertação das suas roupagens religiosas, das suas tradições humanas, o que significa ser liberto de tradições mortas que matam. Paulo experimentou isso.
E a gratidão de Paulo foi transformada em devoção, algo que dificilmente, irmãos, nós conseguimos fazer. Nós falamos tanto de gratidão, nós lutamos tanto para inundar o nosso coração com contentamento, mas nós não monetizamos isso, nós não capitalizamos isso, nós não transformamos isso em recursos para o reino. Às vezes o nosso conceito de gratidão, às vezes o nosso conceito de contentamento não toca outros, não serve de fertilizante para outros. Gratidão, irmãos, deve nos levar a mais profunda devoção, e nós fazemos parte do corpo, e isso precisa munir o corpo. É essa gratidão que liberta, que faz com que homens como Paulo, como Timóteo, como Tito, se dediquem na devoção ao Senhor. Essa verdade libertou Paulo. Foi essa verdade que nos libertou. Nós sabemos quem nós somos agora. Nós sabemos quem nos fez, para o que nós fomos feitos. Os grandes questionamentos existenciais da vida, nós temos as respostas, irmãos. Nós sabemos o porquê de tudo, mas também nós sabemos o como, irmãos. Talvez o como, que é o exercício daquilo que nós sabemos, talvez isso seja o mais difícil de ser praticado, porque exige uma porção maior de mortificação. Porque o como nos inunda todos os dias. Como ser feliz, como ser atraente, como ser bonito, como não ser necessitado, como ter provisão, como ser próspero, como ser rico, como ser isso, como aquilo. O como é que nos açoita, o como é que nos inunda. Por isso que o como é tão difícil de ser dedicado em devoção ao Senhor. O como. É o como que faz a diferença no exercício da nossa fé. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas vos libertará mesmo. Não considerar você ansiolítico, é a palavra que vai libertar, é a pregação fiel da palavra, é a aplicação fiel da palavra, como pelas mãos do próprio Espírito Santo de Deus, encaixando no coração que liberta, inculcando na mente que liberta, colocando lá e tirando, rasgando, despindo do velho homem, tirando o que não pertence ao Senhor, penetra lá no mais profundo, dividindo juntas e medulas, arrancando o que não pertence a Deus. É a palavra que faz isso. Por isso que é incongruente, é absurdo observarmos resquícios do velho homem sendo guardados, trapos de imundícia sendo guardados como que instrumentos de estimação, como instrumentos de devoção. É estranho isso. Aquele povo ali não havia sido completamente libertado em Creta. É por isso que Tito deve continuar pregando a palavra. E Paulo agora, por ser inundado com essa verdade, ter sido alvo dessa verdade, então ele orienta Tito que, independente das reações, aqueles que são separados para serem propagadores da santa palavra de Deus precisam confiar nela para tal propósito. É ela que ordena, é ela que preserva, é ela que nutre, é ela que protege. É a palavra de Deus que faz isso, não depende do homem, não depende de qualquer outro recurso. Isso quer dizer que o rebanho de Deus deve ser alimentado pela palavra de Deus para ser moldado segundo a palavra de Deus, não por caprichos ou programas de conforto, mas a palavra de Deus, ou seja, toda a ordem que precisa ser colocada naquelas igrejas em Creta, assim também como na nossa, deve ser realizado conforme o ensino fiel da palavra de Deus. O puritano William Ames, ele fez uma observação falando de Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Diz assim:
Vou ler primeiro Colossenses. Colossenses 1, 28 diz assim: o qual, o Senhor Jesus, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aqueles que são alvos para serem como Cristo é, e pela instrumentalidade dos pregadores da palavra de Deus, esses devem apresentar os seus ouvintes ao Senhor como perfeito Cristo é. E ele disse o seguinte, William Ames, ele disse: a pregação é a ordenança de Deus, santificada para gerar fé, para abrir o entendimento, para atrair a vontade e as afeições a Cristo. Entendam, irmãos, por mais que nós elevemos algumas qualidades ao status que elas simplesmente não têm, no que diz respeito à pregação da palavra de Deus, não depende do carisma do pregador, não depende da sua postura, não depende dos atributos empolgantes do pregador. Não depende disso. O poder está na palavra de Deus pregada com fidelidade. E isso é de suma importância para que haja qualquer tipo, para que não haja qualquer tipo de manipulação da mensagem. Quando Paulo escreve a segunda carta, que nós refletiremos daqui a pouquinho, a Timóteo, ele sintetiza o que significa a palavra de Deus e como ela deve ser recebida pela igreja do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 14. Paulo diz assim a Timóteo: tu, porém. Essa carta, ela é regada em lágrimas, escrita em meio a gemidos, na escuridão de uma prisão. A última carta que Paulo escreve, as palavras finais são as mais preciosas. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio, olha o poder que ela tem, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então ele diz a máxima: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oficiais movidos pela palavra de Deus compreendem que a sua fonte de confiança é a palavra de Deus. Segundo ponto. Oficiais movidos pela palavra de Deus entendem que a palavra de Deus é o seu instrumento de ousadia. Ele diz, capítulo 3, versículo 8 ainda: e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, contundentemente, ousadamente. Essa confiança, naturalmente, dá luz à ousadia da proclamação da palavra de Deus. Essa era a convicção de Paulo. O que Paulo fez ousadamente, por exemplo, desafiando os sábios na capital da sabedoria grega, em Atenas, no Areópago. Ele fez isso por causa da convicção de que aquela sabedoria que estava eloquentemente sendo proferida sequer chegava aos pés da sabedoria de Deus, que é o Senhor do saber, que é o Senhor da verdade. E ousadamente ele falou desse Deus que era desconhecido e o propagou com ousadia e convicção. E é nesse mesmo ímpeto que ele escreve aos Coríntios.
1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura. Eu sei que é loucura. Eu sei que muitos não compreendem. Eu sei que é repugnante para muitos. Eu sei, a palavra da cruz é loucura para esses. Para nós não. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós. Você está em qual lado? Qual lado você está? Da loucura? Para os que se perdem? Ou para nós? Salvos. Poder de Deus. Não existe uma fagulha de necessidade que a palavra de Deus não possa tocar e mudar, irmãos. Não existe problema no trabalho, não existe problema em família, não existe problema na escola, na sociedade, na saúde. Não existe qualquer problema em que a palavra de Deus não possa tocar e mudar. É poder de Deus. Pois está escrito: destruirei. Com que ele irá destruir? Com a loucura. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria não o alcançou. Não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem envergadura de conhecimento que os leve ao conhecimento de Deus, se não for Jesus Cristo implantando um novo coração pelo poder do Espírito Santo de Deus para conhecer o Deus da verdade. Não existe investigação para isso. É a proclamação fiel da palavra de Deus como instrumento de graça para infundir vida. Visto como a sabedoria de Deus, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo, loucura, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Meus irmãos, entenda isso daqui. Não existem outros povos no meio dos quais Paulo estava. Ou eram judeus ou eram gregos. E com toda ousadia, apesar das críticas, apesar das humilhações, apesar da vergonha e do vexame, Paulo ousadamente pregava essa loucura, esse escândalo, pela firme convicção de que era por meio dessa palavra que Deus se manifestava e infundia vida. Escândalo, loucura, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A verdade é que essa ousadia, irmãos, essa intrepidez na pregação da palavra de Deus, e é por isso que ele roga às igrejas da Galácia, lá no finalzinho da carta, para que Deus muna ele com ousadia. Ore também por mim, para que pregue com toda ousadia. Ele sabe que precisa disso. Essa ousadia, a intrepidez na pregação da verdade, ela não será compreendida por todos. Essa é a verdade. Muitos ainda continuarão achando como palavras sem sentido. Muitos continuarão entendendo como loucura. Olha o capítulo 1 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação.
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Pregadores fiéis, irmãos, oficiais fiéis sabem que não são suficientes para essa obra. Sabem profundamente que não são suficientes. E eles colocam isso, encaixam isso contundentemente no seu coração para que não se vangloriem. Então, conforme Paulo instrui a Tito, essa ousadia tem como instrumento a palavra de Deus. De tal forma que, ao olharem para a intrepidez e para a audácia do pregador, essa convicção será apontada para a palavra de Deus e não para si mesmo. É por isso que ele diz: e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação contundentemente, ousadamente. Oficiais fiéis, movidos pela palavra de Deus. Próximo ponto. Compreendem que a própria palavra é a garantia do resultado. E talvez, irmãos, esse seja um dos pontos mais delicados no ministério pastoral. O resultado. Porque a colheita, na maioria das vezes, não é como nós esperamos. Na maioria das vezes, não é como nós esperamos. Simplesmente não é. E entenda aqui, a nossa igreja já cresceu, foi muito. Eu não sou nem louco de falar de números. Não estou falando de números em hipótese alguma. Quando eu falo em resultados, não é números que eu falo, irmãos. Não são números. Vai muito além disso. Porque a colheita nem sempre é como nós esperamos, como nós queríamos. O comum é perceber que o resultado não acompanha todo o esforço. O resultado não acompanha todo o labor, toda a dedicação, todo o desgaste. O resultado não acompanha. Essa é a grande verdade. E é por isso que esse é um dos pontos mais sensíveis, porque você chega ao ponto de questionar a forma, de questionar o como, chega ao ponto de questionar se isso está sendo pregado, proferido com fidelidade. Porque o resultado não acompanha o suor derramado, não acompanha as lágrimas, não acompanha a saúde drenada. O resultado simplesmente não acompanha. A proporção é completamente diferente. Completamente diferente. Não é possível ver como tanta fartura de fidelidade, como tanta fartura da exposição da verdade, muitas vezes gera tão pouca piedade, contrição, obediência, condescendência e submissão. Por isso Paulo instrui a Tito, enfatizando que os resultados também são garantidos pela própria palavra de Deus. Abre o coração de pecadores impenitentes pela palavra de Deus, os instrui para que recebam a palavra de Deus, acomode a palavra de Deus em seus corações e deixe a palavra de Deus frutificar. A vida cristã não é complexa, irmãos. Não é complexa. Nós criamos a nossa vida como teia de aranhas. Nós nos adaptamos ao caos. Nós fazemos isso com facilidade absurda. Nós nos adaptamos ao caos, nós nos adaptamos à desgraça, nós nos adaptamos à confusão. Às vezes nós temos vidas tão complexas que é difícil até de falar, é difícil até de escrever. Isso é uma evidência gritante que a nossa vida não está ordenada como deveria.
Não está. A vida cristã não é uma teia de aranhas. A vida cristã, ela é muito clara quanto aos valores, segundo a palavra de Deus, quanto às hierarquias da palavra de Deus, quanto às escalas de prioridade segundo a palavra de Deus. Isso é muito óbvio, é muito evidente, é muito claro isso. Nós buscamos a complexidade. Daí então a dificuldade de criar harmonia, unidade e simplicidade na vida cristã. Algo que falta absurdamente nas igrejas é a simplicidade da vida cristã. Para idealizar um instante. Eu não sei se você idealiza como eu sempre fiz, mas eu idealizo da seguinte forma, irmãos. Igreja no interior. Vida simples. Longe do ativismo, longe do materialismo, longe da correria. Vida em família cristã, em corpo local, vivendo a vida comum da igreja, repartindo uns com os outros, suportando uns aos outros, vivendo em comunidade e sendo luzeiro para aqueles que estão fora. Simples, simples, irmãos, mas nós complicamos demais. Nós corremos por aquilo que não precisamos e morremos para manter. Nós complicamos. As nossas negociações, que são deturpações das prioridades estabelecidas por Deus, nos fazem construir uma teia de aranha, da qual nós não damos conta. Existem prioridades na nossa vida, e a palavra de Deus exibe isso. Ela fala da prioridade, onde o trabalho está nessa escala. Ela fala até na família, onde o filho está na escala familiar. É muito claro isso, mas nós corrompemos isso. E aí então, talvez isso seja um dos grandes indícios da dificuldade de resultados. Então, isso quer dizer que a fidelidade é o que é requerido dos oficiais. É isso que é requerido, a fidelidade. O resultado é garantido pela palavra de Deus. Garantido. A palavra de Deus garante o resultado. É o que ele diz no versículo 8. Para que, fiel é esta palavra, fiel é esta palavra. Então, apregoa, inculca, confiantemente, com ousadia, contundentemente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos, ou seja, e aqui é bonito a forma como é colocado, sejam inclinados, sejam dispostos na prática de boas obras. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando a palavra é pregada com fidelidade, é como andaimes que são colocados no coração para envergar o coração para o lado correto, irmãos. Você vai colocando escoras, coloca escoras e bate, coloca escoras e bate. E o coração que outrora estava inclinado para as más obras, para a carnalidade, para o mundo mal e todas as concorrências, esse coração é inclinado. Assim como o seu está sendo agora. Está sendo um pouquinho inclinado. Talvez não de todos. Pouquinho inclinado para as boas obras. Por quê? Porque não adianta somente falar. Lembra aqui que as igrejas aqui da ilha de Creta, eles professaram conhecer a Cristo, mas suas obras os denunciavam. Então, embora eles professavam que era ortodoxo, a ortopraxia deles estava incorreta. A prática deles estava incorreta. Então, a prática deles não os igualava como crentes que eles diziam ser, mas os igualhava como os infiéis propagadores do falso evangelho, porque as obras não acompanhavam a sua profissão de fé. Então, qual é o antídoto aqui? Homens profundamente movidos pela palavra de Deus,
para serem fiéis a essa palavra, apregoando com fidelidade essa palavra, para que seja germinada e gere boas obras. O resultado é garantido pela palavra aqui. O ponto de Paulo é que o papel de Tito é inculcar a palavra de Deus, confiando que ela dará o resultado que ela mesma exige. É só pregar. Charles Spurgeon dizia assim, ninguém precisa defender o evangelho. O evangelho é um leão, solte e ele defenderá a si mesmo. O evangelho pregado, ele concede aquilo que ele mesmo exige. Era justamente isso que faltava ali. Isso é muito importante, irmãos. Entenda, o fruto é resultado da compreensão correta do verdadeiro evangelho. Esse fruto consiste em obras, práticas que exibem, que encenam o evangelho de Cristo. Então, não frutificar, portanto, significa testificar de que você não compreendeu o evangelho de Cristo Jesus. Porque nesse jardim de Cristo, todas as árvores frutificam, irmãos. Todas. Todas as árvores frutificam nesse jardim. Não há uma árvore que não frutifique. É óbvio, alguns frutificam mais, outros frutificam menos, mas todas frutificam. E para nós terminarmos, bem, para concluir mesmo, oficiais fiéis movidos pela palavra de Deus entendem que a sua base de justiça é a palavra de Deus. E esse aqui é um ponto tão prático, irmãos, mas infelizmente eu não tive tempo para desenvolver, porque poderia desenvolver de forma muito prática. Porque muitas pessoas questionam os pastores, os oficiais da igreja. O pastor não deveria ser feito isso. O pastor não deveria ter tratado assim. O pastor não deveria ter feito dessa forma. Então parece que cada um tem o seu código de ética e conduta que quer impor aos oficiais da igreja. Querem impor. Era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, era para ter considerado da seguinte forma. Então isso aqui é absurdamente prático. Então, para que oficiais não sejam encurralados, o seu código de justiça não pertence a ele. O seu código de justiça é segundo a palavra de Deus. Por mais que não seja palatável, por mais que não consigam digerir, esse é o código de justiça, por mais que não compreenda. Daí então o reconhecimento, a condescendência, submissão e reconhecimento de autoridade para dar acesso ao coração, para que a palavra faça o que ela diz que fará. Caso contrário, os resultados não virão. Não virão, porque cerraram corações, ouvidos e mentes, não virão resultados, não virão. E Paulo também fortalece a convicção de Timóteo quanto a isso, quanto ao que é bom. Ele diz o que é bom. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. São estas coisas. A mortificação, inculcando a verdade para que se pareçam com Cristo da verdade, do evangelho da salvação. É isso que é bom. Porque se nós entendemos que nós fomos chamados para a guerra, irmãos, nós estamos contradizendo a nós mesmos quando nós não queremos lutar contra a nossa própria carne. Mas os irmãos já pararam para pensar que é isso que acontece? Nós nos julgamos perfeitos, nós não aguentamos ser exortados. Nós não sabemos receber exortação, irmãos. Essa é uma das maiores evidências de arrogância, de orgulho, de que o ego domina. Nós simplesmente não sabemos ser exortados, nós não sabemos ser chamados a atenção. Isso é uma evidência gritante de que nós julgamos que já terminamos a carreira, que já alcançamos a perfeição. Não importa quão bem você se porta aqui, não importa quão quietinho o seu filho está nesse momento, não importa, ele é passivo e precisa de repreensão, exortação, precisa. Não importa quanto nós domemos, adestremos os resquícios da natureza caída ainda,
Mas nós defendemos esse código. Nós defendemos, irmãos. Nós defendemos porque nós julgamos que nós sabemos o que é bom. Nós sabemos. Nós temos a plena convicção de que o que é bom eu já faço, o que é bom eu já trato os meus filhos, eu já trato lá em casa, eu já trato a mim mesmo. O que é bom eu sei, não vou aceitar repreensão, exortação, não preciso nem ser pastoreado, acabou, não preciso. Não preciso mais. Jesus está demorando, porque já era para ter voltado, porque já estou perfeito. Era para ter voltado, né? Estou perfeito já. Não preciso mais disso. Mas se nós suspeitássemos de nós mesmos... Existem duas coisas que nós aprendemos aqui na igreja. Duas coisas muito valiosas, viu? Muito valiosas. Nós aprendemos muita coisa valiosa aqui, né, irmãos? Mas tem duas que, olha, são muito práticas. Muito práticas. Primeiro, dar o benefício da dúvida ao irmão. Importante isso para viver em comunidade. Dar o benefício da dúvida ao irmão. E o segundo, suspeitar de si mesmo. O problema é que nós não aplicamos os dois juntos. Esse é o problema. Eu quero o benefício da dúvida, mas não suspeito de mim mesmo. Aí lasca. Lascou. Eu preciso entender que eu não alcancei aquilo que um dia eu alcançarei. Envergonha mesmo, irmão. Dá vergonha ser repreendido. Vergonha. Vergonha mesmo. Humilha. Humilha. Porque, poxa, rapaz, a gente considerava que estava andando tão bem, não é? Lá em casa a gente achava que estava andando tão bem. Achei que estava criando os meus filhos tão direitinho. E eu não vi isso. E aí o pastor vem e chama essa atenção. Machuca mesmo. Mas é dessa forma que nós deveríamos receber. Não é com racionalizações. Não é colocando barreiras e entraves. Não é. É suspeitando de si mesmo. Olha, eu estou aqui. Eu sei que eu estou com raiva, mas eu deveria estar com vergonha. Então eu sei que eu estou pior do que eu estava. Porque diante dessa repreensão eu deveria estar com vergonha. Mas eu fiquei com raiva. Isso significa que eu não entendi. Isso significa que você não me repreendeu ao ponto de entender a profundidade. Porque se nós vivemos no corpo, pastoreados por homens piedosos, e ficamos com raiva diante de repreensões, nós estamos piores do que nós julgamos estar. Porque diante do erro ao Senhor, o que deveria ser gerado em nós era tristeza. Nós não podemos dar licença às ovelhas para pecar, sabia? Nós não podemos dar licença às ovelhas para pecar. Nós apenas evidencializamos aquilo que a palavra de Deus expõe. O pastor não pode dizer assim, não, mas continue. Continue. Você está errado, mas continue. Não cabe ao pastor. Não cabe aos oficiais. Não existe essa licença. Eles são movidos pela palavra. Se nós suspeitássemos de nós mesmos e julgássemos precioso nos parecer com Cristo, irmãos, diante de uma evidência de que nós não estamos parecidos como nós deveríamos estar, ou então naquele momento você borrou a maquiagem. Tá? A mulher está colocando a maquiagem aqui, aí dá um espirro, borrou, pronto. Naquele momento você borrou a maquiagem. Essa maquiagem todo mundo passa, até homem, viu? Borrou. Aí você sai. Aí alguém que lhe ama diz, olha, tá manchado aí. Tá manchado. Alguns vão te ridicularizar por isso. Eu faço por amor. Tá manchado. Volta e trata. Por que nós ficaríamos chateados por isso? Então, quando nós ficamos chateados, a leitura que nós deveríamos fazer é que nós estamos piores.
do que a repreensão que nos foi dada. Piores. Entenda, irmãos, as repreensões são o arrancar de ervas daninhas no nosso jardim. Ervas daninhas têm raízes também. Quebra quando nós arrancamos. Mas são necessárias para não tomar todo o jardim do Senhor. Vamos orar, irmãos? Nosso Senhor, como nós carecemos de Ti, ó Pai. Nós nos julgamos elevados demais, ó Deus. Nós precisamos realmente de homens, especialmente separados, para cuidar dos nossos egos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pela graça da Tua palavra. Muito obrigado por conceder a esse mundo homens dos quais esse próprio mundo não é digno, ó Deus. Como as nossas famílias são beneficiadas, os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa igreja, Deus. Que o Senhor conceda a graça de termos cada vez mais homens assim, mulheres assim em nossa igreja, instrumentos da graça do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.